Glória a Deus. Eu queria que projetasse aqui Romanos capítulo 15, versículo 4. E você, se puder abrir aí ou ligar aí, né, a sua Bíblia em Romanos 15, 4. Louvado seja Deus. Vamos ler ali. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Amém? A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Coloca na NVI para mim, por favor. O mesmo texto. Eu vou usar a NVI hoje. Eu vou ler aqui na minha Bíblia enquanto eles colocam ali. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu quero falar nessa manhã sobre mantenha a esperança viva. Amém? Mantenha a esperança viva. E eu não vou falar apenas da sua esperança, mas da esperança de um modo mais geral. E o que é esperança? Já diz, né? Esperança é esperar. Né? Mas esperança, no original, vem de uma palavra primária. A palavra é elpis. E ela significa antecipar, usualmente com prazer. E ela tem um significado bem interessante. É a expectativa do bem. Esperança, num sentido positivo, é a expectativa do bem. É a expectativa que vai dar certo. É a expectativa de que você vai conseguir chegar no final e vai chegar bem. É a expectativa de que o ruim vai ficar de lado e o bom vai assumir no lugar do ruim. Isso é esperança. Esperança também é o regozijo e a expectativa confiante da eterna salvação. Todos têm esperança de serem salvos. Amém ou não? Todos têm a expectativa de que um dia, ou pela morte física, ou pelo arrebatamento, nós estaremos com o Senhor. Isso é expectativa, isso é esperança. E isso precisa ser mantido vivo em nós. Precisa ser mantido vivo em nós. O dicionário fala que a palavra esperança é a confiança de que algo bom acontecerá. Amém? Eu tinha esperança de sobreviver. Algo bom vai, está num naufrágio, eu tenho esperança que vai dar certo, eu não vou morrer. Essa é a definição do dicionário. Outra coisa, é espera baseada na possibilidade de que um desejo se torne realidade. Eu queria tanto, eu acredito, eu tenho esperança que vai acontecer o que eu desejo. São definições de esperança. Também outra aqui, algo ou alguém que é alvo de uma expectativa. Esperança é o alvo, ou algo ou alguém que é o alvo de uma expectativa, de uma esperança. Eu espero que eu seja curado. Eu quero tanto vencer essa enfermidade, essa dor, é uma esperança. Amém? Então podemos dizer que esperança é a virtude de esperar. É o poder que nós recebemos para conseguir esperar. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Quando o apóstolo Paulo vai falar para a igreja, ele vai falar que esses três vão permanecer, eles permanecem. E na permanência desses três, o maior é o amor, mas a fé e a esperança também permanecem. Então nós precisamos manter a nossa esperança, manter a nossa esperança viva. E esse texto aqui, ele fala que tudo que foi escrito para nos ensinar. Com qual objetivo? Para que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Toda esperança, ouça isso, toda esperança
precisa estar baseada em algo concreto e real. Amém? Romanos 8, 24, 25 diz assim: pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Você não espera por algo que você está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. A esperança é o poder de vislumbrar uma realidade que nós ainda não alcançamos. É diferente da fé. A fé é a virtude, é o poder de você trazer à existência aquilo que não existe, é materializar o impossível. Isso é fé. A esperança não. A esperança é uma realidade que eu ainda não alcancei, mas que eu preciso mantê-la firme, porque eu alcançarei pela fé. Amém? Por exemplo, a sua salvação, a minha salvação em Cristo Jesus, nós não vemos, mas nós confiamos que há 2000 anos atrás, 2000 anos e pouco atrás, veio um homem sobre a terra, nascido de uma virgem, e o nome dele era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Nós acreditamos nessa história, nessa verdade. E por causa do que nós acreditamos, nós temos esperança de que o sacrifício dele na cruz, há 2000 anos atrás, alcança e me purifica de todo o pecado, e que constrói uma ponte do abismo que havia para o meu relacionamento com Deus, e me dá acesso. Eu tenho esperança de que um dia eu passarei por cima dessa ponte literalmente, e adentrarei no céu, no celestial. Tudo hoje que eu vislumbro pela fé, pela confiança, pela esperança do que já foi feito ao meu favor. Só que eu ainda não vejo, eu ainda não consigo apalpar fisicamente, literalmente, só pela fé. Amém? Então esperança, o texto diz aqui que a esperança, podemos então dizer que a esperança está baseada em algo concreto. Então eu faço uma pergunta: qual é a base da esperança? Qual é o alicerce da esperança? Aonde que a esperança tem que estar firmada? Porque tudo que se constrói na vida, se constrói sobre um sólido fundamento. Sim ou não? Tudo precisa estar bem firmado, porque se não estiver firmado, vai cair, vai se perder. Então, onde a esperança precisa estar alicerçada? O texto que nós lemos diz que, pois tudo que está, não ouvi, tudo que está escrito, vai lá, tudo que está escrito. Escrito quer dizer tudo que foi registrado, tudo que foi marcado para jamais ser esquecido. A palavra de Deus é a escritura de Deus do que Ele disse. É um registro, é um testamento, é um documento registrado no mundo espiritual, que tem poder, que vale como lei. Amém? Então, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, para trazer à memória o que pode nos dar a esperança. Está escrito e nós recorremos ao que está escrito para que nós mantenhamos nossa esperança viva. Então diz aqui, para nos ensinar, de forma que por meio de perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras. De onde vem o bom ânimo? De onde vem a perseverança? De onde vem? Das Escrituras. Essas palavras, elas tornam realidade aquilo que Deus disse para nós. Quando nós acessamos essas palavras, elas mudam a nossa realidade. Amém? Então esse texto ele diz que para que mantenhamos a nossa esperança, nós precisamos ver o que está escrito. Então onde é a base da nossa esperança? A palavra de Deus. E no mundo
secularizado que nós vivemos, muitas vozes que não conhecem a Deus, vozes que não temem a Deus e vozes que odeiam a Deus, têm tentado mudar a sua e a minha realidade, mudando o tema, mudando os assuntos, corrompendo as verdades, para que essas palavras negativas produzem o contrário, porque a esperança é a expectativa do bem para aquele que crê, mas a esperança também é a expectativa do mal, do ruim, para aquele que acredita que vai dar errado. Porque ela é um poder, é uma lei estabelecida. Amém? Então, o que acontece? Você e eu precisamos colocar a nossa esperança sobre uma base firme, e não sobre um sentimento do seu coração, e não sobre um pensamento da sua mente, não sobre a opinião da maioria. Você e eu não somos a maioria. Nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E se nós queremos continuar tendo esperança, nós precisamos fincar a nossa esperança sobre o alicerce que mantém a minha esperança com perseverança, com bom ânimo, que é a palavra de Deus. Deus, mas tem um mar na minha frente, eu sei, mas pisa sobre ele e vai abrir. Senhor, se és tu, mandei ter contigo. Ele falou, vem. É tu, então eu vou. A esperança de conseguir chegar no outro lado está baseada no que foi dito, no que foi estabelecido. Então eu piso pela fé, esperando que vá acontecer. Manter a sua esperança e a minha esperança viva. Só que nós não podemos ouvir qualquer coisa. Nós precisamos ouvir e ler e meditar naquilo que vai sustentar a minha esperança até o final. E isso é a palavra de Deus. Salmos capítulo 1, versículo 1, você conhece esse texto, diz assim: como é feliz, ei Deus, bem-aventurado, ou como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, o conselho daqueles que não conhecem a Deus, daquele que não imita a conduta dos pecadores, porque o pecador que anda em pecado é porque ele não conheceu ainda o segredo da santificação através do Espírito Santo. Feliz é aquele que nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, o seu deleite, o seu empenho, o lugar onde ele mais gasta tempo, está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Feliz é quem consegue fechar os seus ouvidos para palavras que vão tirar a fertilidade da palavra de Deus em você. Que tem a capacidade de bloquear as vozes que querem impedir de você viver tudo que Deus determinou a teu respeito. Feliz é aquele que faz isso. E como se faz isso? Não dando ouvidos, não andando junto com eles, não sentando com eles. Ah, pastor, mas eu trabalho. Trabalhar é uma coisa, estudar é uma coisa, ouvir, imitar, se assentar para querer aquilo é outra coisa. Você e eu somos felizes quando nós dizemos não ao pecado, quando nós dizemos não às coisas. Ah, mas todo mundo está dizendo, todo mundo é todo mundo, eu não sou todo mundo. E você deixa de lado, amando essas pessoas, porque não são elas, mas o que elas estão dizendo, o que o mundo está dizendo, não serve para nós. Eu não gosto de lixo. Você gosta de comer lixo? Comida vencida, azeda, amarga, queimada? Eu não gosto, eu gosto da coisa boa, certinha. E a palavra de Deus é a picanha. A palavra de Deus é aquela comida que você mais gosta. Ela tem valor nutritivo para a nossa alma, para o nosso espírito. Então eu não posso comer coisa vencida, lixo, estragado. Eu preciso deixar isso de lado e fazer o quê? Ter o meu prazer na lei do Senhor, e nela eu medito. Nela eu medito, nela eu me deito, dia e noite, dela eu me alimento. Por quê?
Porque eu bloqueio algo e me encho de algo. Eu não posso simplesmente bloquear algo e parar. Eu não posso deixar de ouvir a mentira e ficar parado. Eu preciso ouvir a verdade. Porque o que acontece quando você pega a base que é a palavra de Deus, diz ali em Salmos 1, versículo 3 agora. Porque ele é como árvore plantada. Aquele que medita, tem a sua satisfação na lei do Senhor, que bloqueia as vozes que não tem nada a ver com a vontade de Deus, e se abre totalmente para a voz de Deus. Diz que ele é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Pastor, mas eu tenho semeado e eu ainda não colhi. É porque não chegou o dia da colheita, meu irmão. Nós somos geração fast food, achamos que colocamos uma semente na terra e ela vai brotar do dia para a noite e no outro dia nós vamos usufruir do que semeamos. Não é isso. As leis continuam, mas a verdade que precisa ser dita é que se você semeou, meu irmão, na terra correta, Deus vai dar o crescimento. E na hora, no tempo exato, você vai desfrutar dessa prosperidade, porque você decidiu estabelecer a sua esperança sobre um fundamento correto. E o fundamento é Cristo, o fundamento é a palavra de Deus. Então, há um resultado para a esperança do que Deus diz. Há um resultado para minha e tua esperança com relação ao que Deus diz. Glória a Deus. Hebreus 4:12 é um texto muito interessante. Ele diz assim: pois a palavra de Deus é o quê? Isso, muito bom, obrigado. Mais alguém? Pois a palavra de Deus é, de novo, juntos. Pois a palavra de Deus é viva. De novo, pois a palavra de Deus é viva. E vivo se move. O que é vivo se move, o que é vivo pulsa. O que é vivo tem energia, o que é vivo tem força, o que é vivo tem personalidade. O que é vivo persegue o que quer. A palavra de Deus é viva, ela é poder de Deus. Não é a letra mata, mas a palavra viva edifica, porque ela é espírito e vida. Amém? E ela diz aqui no Hebreus, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque é viva. É eficaz por quê? Porque é viva. Por que funciona? Porque é viva. E a maneira que Deus quis nos exemplificar como ela é viva, Jesus deixou a glória, e a Bíblia diz em João capítulo 1 que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas o verbo assumiu a forma de homem. O verbo materializou como homem. O verbo veio viver, ele habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus era o verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada, e ele se movia. Ele ia por toda parte fazendo bem. Ele estava manifestando o coração de Deus. A palavra é viva, ela trabalha, assim como Jesus é vivo e trabalhou quando foi como homem aqui sobre a terra. E continua trabalhando. Amém? Você está entendendo? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, gente, ela entra nos lugares que ninguém sabe que existe em você e em mim. Ela faz as microcirurgias mais perfeitas na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, que ninguém jamais poderia imaginar que havia um problema ali. A palavra de Deus identifica, ela perscruta, ela vai caminhando, porque o próprio Espírito e a palavra vão caminhando dentro de nós, e vão encontrando, e vão nos revelando o que precisa ser tirado, é a palavra. E se eu fixo os meus pés em esperança sobre a palavra, algo vai acontecer, porque ela está se movendo. Ela não está parada.
Não é uma religião que nós estamos servindo, gente. É um Deus vivo. Esse negócio, eu já falei na oferta aqui, ó, essa construção aqui é para a gente sentar e bater um papo, levantar as mãos e dizer glória a Deus. Mas a questão é que nós estamos falando de uma palavra que é viva, pastorados, viva dentro de nós, que mexe, e você fala, meu Deus, agora eu consigo. Por que agora você consegue, se antes você dizia que não conseguia? Não foi um pensamento que entrou na sua mente. Foi o Espírito de Deus, o Espírito da palavra, o Espírito da profecia. E ele começou a mover você e começou a te dar uma esperança que você tinha perdido. O mundo jaz no maligno, mas nós não somos do mundo. Nós somos um com o Senhor, um mesmo Espírito com Ele, juntos. Então nós precisamos ativar, trabalhar a ativação dessa palavra. Precisamos ligá-la na nossa vida, acendê-la dentro de nós. E aí, algo começa a acontecer. Isso mantém a sua esperança viva. Pastor, está tão difícil. Rapaz, se você ficar nessa noia aí, você está perdido, já perdeu. Você vai dar ruim, você vai acabar em nada. Vai mesmo, estou falando para você, não estou profetizando, é você que está profetizando. Você tem que mudar a sua boca, tem que mudar o seu coração. Você tem que firmar seu pé sobre a palavra. Não é assim, Deus, eu ordeno que você faça. Ele não é teu servo. Você tem que parar em cima da palavra e falar, Deus, e agora? Eu creio nesse negócio aqui, eu vou para cima, eu não sei como vai ser, eu sei que o Senhor sabe, eu vou. E a coisa vai acontecer, mas nós precisamos firmar a nossa vida, a nossa esperança sobre uma base firme, que é a palavra de Deus. Precisamos manter expectativa quanto ao que a palavra produz em nós, gente. Tem que manter a expectativa. Cara, Deus falou, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, Ele é Deus, Ele falou, meu Deus, se Ele falou, o que vai acontecer, Deus? E você fica em cima daquilo, eu creio, eu vou, eu espero, eu aguardo, e vai acontecer. É incrível isso. Sabe, eu vou ler alguns textos para você. E para mim também, né? Porque eu estou pregando para mim, eu quero ficar muito louco. Salmo 119, 105, você conhece. Eu vou ler na NVI, diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Já pensou nisso, gente? Está tudo escuro, todo mundo perdido, ninguém sabe para onde ir, está uma desgraça, o mundo está acabando, aquela coisa. E você está olhando aqui, ó, parece uma pista de avião. Você olha tudo escuro para lá, tudo escuro para cá, mas aqui tem um caminho. Aí você olha aquele caminho e fala, tá ruim, mas eu vou por esse caminho aqui, ó. Sob a tua palavra lançarei as redes. E eles foram, ó. Nossa, já pensou? Vocês iam falar, fantasma, né? Eu andar aqui flutuando. Você vê esse caminho, gente. Tá tudo ruim, mas você vê, porque a lâmpada, a palavra é uma lâmpada, ela acende algo que ninguém está vendo e você vê. Ela ilumina algo que ninguém está vendo e você está vendo. E aí você pode ter esperança, eu vou conseguir chegar até lá. Porque tem uma luz aqui, ó. Eu consigo. Não sei se alguns de vocês já tiveram a experiência de entrar aqui à noite. Aqui na igreja à noite. Com as luzes apagadas. Você vê que aqui não tem janela, né? E, então, gente, você não enxerga nada. Né? Não é, Roger? Nada. Nada, você não enxerga nada, você fica assim. Aí você pega, agora tem essas arandelas, você clica um botãozinho assim, faz assim, a pista de avião está pronta. Você anda em toda a igreja, porque tem luz te mostrando a direção. E a luz não te mostra tudo, ela te mostra a direção. É luz para o teu caminho, não é luz para a tua vida. Eu vejo tudo. Não, não é para isso não. É para o teu caminho, ó. Passa por aqui, vai por aqui. E você vai curtindo. Amém? Olha o que diz lá em Salmos 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Sabe, não ande pelos teus próprios caminhos. No final você vai perder a esperança. Faz o seguinte, Senhor, está aqui o meu caminho, joga a luz aqui, e eu vou andar sobre a direção que o Senhor me der. E isso vai manter a sua e a minha esperança viva.
Salmo 146, 5 diz assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Nós, se o fizermos, somos as pessoas mais felizes da terra. Nossa esperança se mantém e a gente avança. Só que eu quero ver uma outra coisa com você. Lá em Romanos 15, que é o texto base, versículo 4, nós vamos ler os 5 e o 6. Vou abrir aqui na minha Bíblia também. Olha o que diz lá: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, não de união, de unidade. União são muitos, unidade é um. Amém? Segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui, ele está dizendo que Deus é a palavra, porque ele diz que a palavra, a perseverança e o ânimo procedem das Escrituras, no versículo 4. Só que no versículo 5 diz que Deus concede perseverança e ânimo. E ele está dizendo, a oração aqui de Paulo é que esse Deus da palavra, dê a nós, a você e a mim, um espírito de unidade. Nós ouvimos no domingo passado uma palavra sobre João capítulo 17, onde diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos. Que eles sejam uma unidade. Que eles tenham o mesmo coração um para com o outro. E para conosco. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando as pessoas vão crer em Jesus? Sabe quando? Pergunta para a pessoa do seu lado: você sabe quando as pessoas vão crer em Jesus? Eu vou responder para você: quando elas verem Jesus em você. E aí, eles olharem para mim e veem Jesus em mim. Olhem para o pastor Roger e veem Jesus nele, pastor Oswaldo, Jesus nele. E daí quando eles olham que Jesus está em todos, ele é tudo em todos, eles falam: eu também quero esse Jesus. Se nós formos um com Jesus, Jesus um conosco, as pessoas vão olhar e vão dizer: Jesus existe. Esse é o poder do nosso testemunho. O poder do nosso testemunho não está naquilo que a gente diz simplesmente, mas naquilo que a gente é. Somos um com Ele. Por que eu estou falando sobre esperança? E por que agora eu entrei na unidade? Sabe por quê? Porque tem um texto aqui em Romanos capítulo 8, versículo 19, que vai falar de uma outra esperança. Romanos capítulo 8, versículo 19, diz lá assim: a natureza criada aguarda, como? Com grande expectativa, com ardente expectativa. O que eles aguardam? Que os filhos de Deus sejam revelados, manifestados. Que os filhos de Deus sejam vistos, percebidos. Quando que o mundo verá ou reconhecerá Jesus como o Senhor de sua vida? Quando? Quando ele vê que nós somos um com Ele. Amém ou não? Quando que eles querão? Quando eles verem em você, verem em mim, que nós somos um com Ele, que nós somos
uma unidade com Jesus, mesmo coração, mesmo pensamento, o mundo olhará e vai se converter imediatamente. Mas o texto diz que esse mundo, essa natureza criada, a criatura aguarda com grande expectativa, não é com uma pequena esperança, é com uma grande esperança, é uma esperança desesperadora. Eles esperam que algo aconteça, algo de bom. Paulo entende que esse algo de bom que eles estão esperando é a manifestação dos filhos, em unidade com o Filho Jesus. E aí eles vão olhar e vão dizer: eu quero esse Jesus. Eles estão esperando. E o texto que nós lemos aqui, Paulo diz assim: que Deus conceda a vocês, o Deus que concede esperança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu glorifico ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Sabe como? Revelando Jesus, na unidade com Ele. E agora, a primeira parte que eu falei com vocês, eu estava falando de você e eu vivermos e desfrutarmos a esperança. Como que eu desfruto e mantenho a minha esperança? Firmando ela sobre a palavra de Jesus. Agora, como que eu supro a expectativa, o anseio da criação, pela manifestação de algo que eles sabem que existe, mas eles não sabem o que é? É quando você e eu nos tornamos um com o Senhor e andamos na sua presença, estamos um com o nosso irmão. Então o mundo olha e fala: eu creio em Jesus, porque eu estou vendo o que Jesus é capaz de fazer. E isso não é religião. Amém? Aí Paulo, nessa revelação, e eu vou terminar com isso só para aplicar um pouquinho. Paulo, ele coloca no versículo 1 do capítulo 15, ele diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar, ser suporte para a fraqueza dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Agora mudou o texto, não mudou? Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si mesmo. Você está falando que tem que fazer a vontade das pessoas? Não, você tem que agradá-los. Agradar não é fazer a vontade das pessoas, é dar a elas aquilo que elas merecem, que elas precisam, na ótica de Deus. Jesus não se agradou a si mesmo, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultavam caíram sobre mim. Ele estava agradando, Jesus estava tocando as pessoas na unidade que ele tinha com o Pai. Versículo 7 diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Você ouviu isso? Você lembra o dia que você chegou a Jesus? Você estava arroz de terceira, daquela pior categoria, lembra? Eu estava assim, um polaco azedo da China, ruim. O dia que eu cheguei a Jesus, eu estava ruim. O dia que você chegou a Jesus, a gente não valia nada. Mas quando nós nos achegamos a Jesus, Ele nos aceitou do jeito que a gente estava. Ele não fez cara feia, fedor. Ele não fez nada disso. Ele estendeu os seus braços e nos recebeu com amor. Foi isso que Ele fez. E Paulo está dizendo o seguinte aqui, gente: mantenha a sua esperança viva, mas compartilhe a tua viva esperança com alguém. Receba as pessoas, aceite uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus. Sabe por que Jesus se tornou servo? Porque ele tinha uma esperança de que a verdade de Deus iria se cumprir. Ele diz que ele aguardava que o fruto do penoso trabalho da sua alma viesse a acontecer. E aconteceu. Eu e você estamos aqui. E sabe o que ele diz? Pois eu
versículo 8: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios, você e eu, glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Apesar de Israel ter rejeitado a Jesus quando ele veio como homem, Jesus os amou. E os amou até o fim. E continua os amando. E ama você e ama a mim. Esse Jesus é demais. Eu quero com essa palavra nessa manhã abrir os teus e os meus olhos para duas realidades. A esperança é uma realidade para você e para mim. Amém? É uma realidade. Como que eu mantenho essa realidade da esperança viva em mim? Firmando essa esperança sob a palavra de Deus. Agora a esperança também é uma realidade para o mundo. A esperança é o que o mundo espera. E com ardente expectativa. E você e eu podemos fazer o que Jesus fez. Aceitarmos as pessoas, abraçarmos as pessoas, com o mesmo coração que Jesus tem, amarmos as pessoas, suprir suas necessidades, agradá-los, trazer o agrado de Deus sobre a vida das pessoas, conquistá-los, restaurá-los, mudar as suas vidas. Gente, quando nós nos envolvemos em projetos evangelísticos, não é para dizer que a Verdade de Vida faz campanha, que faz evento, que faz congresso, não é para isso não, gente. É para a gente sair dos nossos lugares e nos manifestarmos ao mundo. Dizermos como igreja, nós amamos vocês porque Jesus ama vocês. Nós estamos aqui porque Jesus está aqui. Nós vamos fazer isso porque Jesus já está fazendo na vida de vocês. Sermos unidos com Ele. Sabe por que nós queremos a igreja cheia? Sabe por quê? Porque a igreja cheia de pessoas, cheias do Espírito Santo, é um exército que Deus tem para alcançar ainda mais pessoas, encher muitas igrejas ainda. Não denominações, as igrejas do Senhor. Amém? E Deus conta com você e conta comigo. Seria um insulto, seria uma iniquidade, se nós guardássemos tudo isso só para nós. Ontem o Felipe Vilela estava ministrando, e ele usou um texto, eu não lembro qual era a citação agora, mas o texto dizia assim, que a iniquidade que Sodoma cometeu, não era, o top das galáxias não era a sodomia, que a gente chama, né? A homossexualidade, não era o top de todos. Um texto diz assim, porque eles se tornaram arrogantes, presunçosos, sabe? E aí, se preocuparam com a sua abundância e esqueceram do necessitado. Quando nós abandonamos a essência de Deus, nós estamos entrando num nível de iniquidade. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele sempre se ofereceu, Jesus ofereceu, Deus ofereceu, o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo está aqui na terra, como oferta do céu, para se mover na terra e convencer as pessoas. Então, gente, não segure essa vida de Deus para você, libera ela. Ame as pessoas lá do teu condomínio. Sabe aquele síndico chato? Sabe aquele patrão chato, que você acha que é chato? Ele só precisa ser agradado e amado, com o amor de Deus. E as coisas vão mudar, eu tenho certeza disso. Sabe aquele pastor chato? Ama ele, ele vai ficar gente boa. Amém, gente? Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, eu quero orar. Eu quero orar e eu quero que você saia nessa manhã desse lugar com seu coração cheio de alegria e com a sua esperança vivificada. Amém, querido? Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado pela tua palavra. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor falou conosco do seu jeito, da sua maneira. E talvez coisas que eu não disse, provavelmente coisas que eu não disse, o Senhor falou nos nossos corações de uma maneira tão profunda. Obrigado.
Obrigado porque a esperança é uma realidade do mundo espiritual, assim como a fé e assim como o amor. E obrigado, Deus, porque hoje o Senhor nos ensinou que nós precisamos fundamentar a nossa esperança sobre a palavra, porque a palavra é viva. Ela não é uma letra, ela é viva, ela é vida. Ela produz vida, ela gera vida, ela transforma vidas. Ela perscruta os lugares mais incríveis da nossa vida. E isso é tudo que nós queremos, Senhor, ser transformados por Ti. Obrigado, Deus, também porque nós podemos compartilhar a nossa esperança. Porque um dia nós estávamos indo para o inferno, a coisa estava ruim para o nosso lado, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos achou e mudou a nossa vida. Agora nós queremos ser a voz, nós queremos ser os pés, nós queremos ser as mãos do Senhor. Seremos a materialização da palavra viva na vida de alguém. Essas conferências, esses eventos evangelísticos e essa verdade que nós estamos falando sobre compartilhar boas notícias, Deus, nós queremos vivê-la integralmente. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, porque como o Senhor está já sinalizando, nós estamos muito próximos do fim dos dias aqui na terra, e haverá um arrebatamento, e a coisa vai ficar muito ruim para alguns. Deus, então que seja ruim para a minoria. Ajuda-nos a compartilharmos, Senhor, essa verdade de maneira integral, de maneira real. Nós não estamos compartilhando uma religião, nós estamos compartilhando um Deus vivo, que nos ama, que nos compreende. Deus, obrigado por isso. Obrigado por isso. Queridos, eu quero que você, enquanto está com os olhos fechados, eu sinto de fazer um apelo. Talvez você está aqui nessa manhã e a tua relação com Deus se baseou muito na religião, estava muito firmada em conceitos, em ideias, e talvez muito pouco com uma realidade de que Deus é real, de que Deus é vivo, de que a palavra de Deus ela é viva, e que aquilo que Deus quer produzir em você é muito mais do que informação, é transformação. Talvez você está aqui nessa manhã e você não teve um encontro pessoal com Jesus. Talvez você nunca teve uma experiência de estar diante dele e ter a impressão que você está diante da face dele e ele está te olhando. E de repente você começa a perceber coisas nele que você não imaginou que existiam nele. Isso é intimidade, isso é relacionamento. E sabe, nessa manhã Jesus está te convidando, dizendo assim: olha, eu deixei tudo no céu, eu abri mão de tudo para vir aqui na terra, para estabelecer a você um direito. Foi para isso que eu vim à terra para estabelecer para você um direito. E sabe qual é esse direito, querido? Um direito que foi perdido lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, ali se perdeu o direito. Qual direito? O direito de ser chamado filho de Deus. Mas Jesus veio reconquistar esse direito, restabelecer esse direito, e definitivamente, através do seu nome. E quando você e eu cremos em Jesus, no nome de Jesus, na obra que Ele fez, e nós confessamos isso, Ele diz que Ele restabelece o teu direito de ser chamado filho de Deus.